Olá, outra vez eu estou aqui. Esse é o nosso sexto encontro, né? Eu fiquei 3 encontros trabalhando com vocês sobre Piaget e Habermas e mostrei como é que eu encontrava a aplicação disso na educação, né? Só para resumir muito rapidamente, eu fiquei algum tempo, mas mesmo assim muita coisa ficou acedida. Eu dividi em 3 grupos, né? Mostrando como é que a teoria democrática do Piaget, da formação da moralidade na criança, como é que isso pode ser trabalhado na escola. Então eu dividi em 3 grupos: creche, ensino fundamental, ensino médio, universidade. E dei algumas rápidas opiniões sobre cada um desses grupos. O grupo da creche, por exemplo, vou simplificar muito agora. O grupo da creche, por exemplo, eu peguei a ideia de um pai de uma aluna minha, Stephanie, que tem uma creche para 60 crianças, e trabalhei dando um exemplo de que, na verdade, em vez de ele ser o único patrocinador, ele tivesse outros, ele poderia trabalhar de uma maneira mais piramidal, que eu considero que é mais justa para todos, digamos assim, inclusive para ele, que teria mais capital, né? Então, o que eu defendi numa pirâmide que eu desenho aqui é que todas as camadas sociais devem receber o mesmo tratamento proporcional em termos de vagas e coisa assim. Pois bem, a creche, por exemplo, é um momento muito especial porque é onde eu acho que a gente precisaria ter uma pessoa com capital, né, que pudesse ela bancar uma creche, como ele faz, e instituir esse sistema que eu estou propondo, que é de ter todas as classes sociais, econômicas e todos os perfis de criança, principalmente. Eu defendo que a criança com qualquer síndrome, com qualquer coisa, mesmo que ela precise de um acompanhante, o lugar dela é na escola, né, junto com outras crianças. A questão da criança é se relacionar com outras crianças. Então, a creche, para mim, eu vejo dessa maneira. Então, teria que ter basicamente uma pessoa com muito capital, que ela redistribuísse o capital ali dentro e chamasse gente de classe média, da classe menos favorecida, classe privilegiada, crianças com síndromes físicas ou psíquicas ou cognitivas, não importa, tudo junto. A creche, para mim, esse é o formato, ok? Não estou pensando em governo em momento nenhum em tudo isso que eu estou falando para vocês. Tudo eu estou considerando que, se eu quero que aconteça alguma coisa nesse nosso país, isso vai ser a partir de pessoas progressistas capitalizadas, né? Então, por exemplo, a questão do ensino fundamental e ensino médio. Aí eu coloquei aqui algumas coisas. Piaget, por exemplo, na separação que ele percebe entre a lógica da coação, que é a mais infantil, e a lógica do ser humano elegante, como ele chama, que é a lógica da cooperação, essa divisão, evidentemente, a gente gostaria que nossa sociedade trabalhasse seres humanos elegantes, que a gente se comportasse socialmente na lógica da cooperação, quanto mais melhor. Isso é o que o Piaget diz, né? A meta é essa. Dentro do ensino médio, por exemplo, o que a gente tem que ter em consideração? Ensino fundamental e ensino médio. Esse é um ponto daria para ficar muito tempo conversando, né? Mas o meu sentimento profundo é de insatisfação com o que eu vejo. Eu acho que a escola tomou um rumo que na palestra passada eu tentei explicar em função da teoria do Habermas. A escola tomou o caminho do sistema, como todas as nossas instituições, como tudo, né? A família às vezes ganha até um caráter sistêmico, quanto mais a escola. Então, qual é a diferença entre a Lebenswelt, que é o mundo da vida, como o Habermas fala, e o sistema? Os dois coexistem, permeiam todos os relacionamentos nossos, principalmente na base social. Porém, a Lebenswelt é o mundo da vida, né? O mundo da vida. O mundo da vida significa que ele é pautado muito mais na lógica do entendimento, enquanto que o sistema é pautado na lógica da eficiência. Agora vocês reconhecem imediatamente por que eu estou dizendo que a escola, no meu pensamento, está equivocada. Ela adota a lógica da eficiência. Você tem que passar de ano, você tem que ser inteligente para o sistema funcionar de uma maneira que já está toda muito bem engatilhada, para você entrar pequenininho na creche, já passar pelo ensino fundamental, médio, se possível, entrar na universidade, está tudo traçado, nem interessa se você sabe muito o que é isso e se você quer isso, né? Isso vem desde o iluminismo, desde que a universidade foi criada, que a lógica sistêmica passa por ela, permeia ela. Mas até aí que tudo bem acontece em muitas relações sociais. Nossa lógica sistêmica, se eu vou num banco, por exemplo, pegar um empréstimo, é o sistemão que vai cuidar de mim, não vai ser mundo da vida coisa nenhuma. Mesmo que o gerente seja super simpático e me diga meu nome, no fundo a gente sabe que aquela relação é sistêmica, é de eficiência. Se eu não tiver o capital, não é.
Ele não vai tentar entender que eu estou querendo dar uma festa de 15 anos para minha filha, que eu amo muito, e eu não tenho dinheiro, então ele me dá um empréstimo? De jeito nenhum. Isso seria o mundo da vida. Ele está na lógica do sistema. Enquanto a gente está nesse mundo comercial, tudo bem, né? A gente admite o sistema. Mas o sistema é uma coisa, conforme o Habermas diz, que foi criado por nós humanos à nossa revelia. A necessidade da gente ser eficiente como uma sociedade, cada um ter o seu papel, faz com que às vezes a gente tenha que precipitar as escolhas da criança. Então vou voltar agora para a escola do ensino fundamental e ensino médio. Aquela criança tem o direito, pessoal, de escolher o que quer fazer nessa vida. E a gente não tem o direito de olhar para ela e embutir na cabeça dela essa quantidade de anos que fica no ensino fundamental e no ensino médio, absolutamente a revelia do desejo dela. Ninguém está perguntando para ela o que ela quer fazer na vida e o que ela tem habilidade. Então, para essa parte especial do ensino fundamental e do ensino médio, evidentemente, eu estou sempre defendendo que as normas de cada turma, de cada idade, seja feita pela turma e não pelos professores. Lógica piagetiana. As crianças coetâneas, de mesma idade, decidem o que é bom para elas. E isso vai funcionar desde a creche, pessoal, desde que a criança conseguir entender a diferença entre ela e o outro, até o mundo universitário, se possível, isso tem que ser feito, né? No meu entendimento, aplicando Piaget estrito senso, como eu me sinto, né? Então, na escola, para mim, isso já está equivocado. O que eu sugeri muito rapidamente? Eu não queria tomar o tempo hoje todo com isso, mas é importante rever. Eu sugeri muito rapidamente que a gente não mexesse nos salários das pessoas para que ninguém se sentisse ameaçado com uma reforma educacional ou coisa assim. Então, funcionários e professores receberiam, em princípio, a mesma coisa, né, que estão recebendo. Mesma carga horária, tudo igual. Porém, no início do semestre ou do ano, coisa e tal, reúne-se todos esses adultos e as crianças e vamos ver então como é que eu posso atender as competências das crianças. Eu coloquei uma lista da outra vez aqui das 8 competências do psicólogo Howard Gardner. Hoje em dia são mais do que 13, parece, ou coisa assim. Mas, enfim, ali é uma tentativa de encontrar coisas específicas que a escola não está atendendo e que tem criança, tem público para isso. Então, ele fala da competência linguística, que, claro, português, a gente usa isso muito, lógica matemática, mas ele fala de competência interpessoal, intrapessoal, naturalista, sinestésica espacial, enfim, outras coisas que atenderiam a quem quer ser jogador de futebol, bailarino, ator, músico, pedreiro, uma quantidade de outras coisas que a escola não trabalha, né? Porque ela olha para geografia, história, matemática e português. E outra coisa que eu critiquei muito aqui, muito, a escola passa uma ideia de que a ciência está bem resolvida, que a história já está respondida, muito equivocado. Eu falei para vocês a importância que eu atribuo hoje ao canal a cabo, né? A TV a cabo. Por quê? Porque ela traz pesquisadores de história, por exemplo, antropologia, arqueologia, cosmologia, tudo isso, grupos que não estão na academia e que não estão sujeitos, portanto, à lógica de receber aquilo que os patrocinadores da academia vão pagar. A lógica da academia está dentro da lógica da academia. Então, um historiador não pode ter uma ideia completamente fora do padrão, porque ele vai ser colocado para fora, todo mundo sabe disso. Se um físico hoje em dia vai na rua e diz que ele acredita que aqui está sendo visitado por extraterrestre, o grupo dele coloca ele para fora, simplesmente. Enquanto que no canal histórico desse que eu estou dizendo para vocês, os pesquisadores são autônomos, então eles têm liberdade. Isso para mim foi uma revelação. Eu contei a história do dinossauro, não vou retomar nem nada, mas uma quantidade de coisas nesse mundo maravilhoso nosso está sendo colocado para fora da escola, e a escola só fica com a arte chata. Eu dei exemplo de um probleminha de matemática aqui, que eu respondi muito rapidamente para chamar a atenção de que isso não é dado na escola, probleminha de palitinhos de fósforo, que tem 5 quadrados, tem que virar 4, mexendo 2 palitos, é um probleminha de mesa de bar. Mas aquilo é matemática da melhor qualidade. Por quê? Porque ensina a lição básica da matemática, equacionar um problema, ver o que é dado, onde é que eu quero chegar e criar um caminho de pensamento. A escola não faz isso nunca. Ela dá aplicação de fórmulas, ela dá decoreba de fórmulas, ela faz tudo aquilo que não devia. O teorema de Pitágoras vira uma chatice quando ele era uma coisa deslumbrante envolvendo áreas e não comprimentos elevados ao quadrado. Enfim, a matemática da escola está errada, a história está errada, tudo está errado no meu entender. Faça a vida fascinante outra vez lá dentro. Sejamos honestos. Então o professor de história vai colocar para os alunos dele aquilo que ele acredita que seja a história hoje, com todas as dúvidas que ele tem.
Ninguém tem certeza de que as coisas aconteceram dessa maneira. A América não foi povoada a partir de 1500 ou 1492, muita gente sabe disso. Ela foi frequentada séculos e séculos antes por vikings, druidas. Isso tudo tem espaço físico, tem lugares, sítios arqueológicos que demonstram isso com muita clareza. Não vou nem me estender, isso é besteira. A minha tese é: a escola está toda errada porque ela tira o prazer, as coisas mais fascinantes do mundo não são mais duvidadas, são matéria bruta para ser dada e decorada. Ela não pergunta qual é o desejo do aluno, e isso é fundamental, né? Eu vou dizer uma dessas bombas que eu digo sempre, mas para mim as crianças são a classe mais desfavorecida da sociedade, em todas as sociedades. E o fenômeno Greta Thunberg, para mim, é um indicador de que o século XXI pode ser bem diferente do que a gente está pensando. Talvez até esse que a gente está agora, essas décadas iniciais, já dê para a gente perceber que esse nosso século pode ter uma mudança profunda, né? Mas eu vou deixar esse cereja do bolo para a última palestra, quando eu vou falar das crianças de uma maneira com o poder delas, né? Bem, enfim, então talvez eu consiga voltar a essa questão toda das escolas. A universidade, para mim, é o caso mais fácil de todos da gente melhorar um pouquinho o que acontece. O que é o grande defeito? Já falei isso aqui algumas vezes, há 50 anos que eu dou aula na universidade, o que eu percebo? Ninguém é apaixonado pelo que está estudando. Eu dei aula para engenharia, eu dei aula para matemática, eu dei aula para design, é a mesma coisa. 1%, 10% gostam bastante do que está fazendo, a maioria está meio que levando do jeito que dá para passar. A nota virou a grande coisa. Então, antes você tinha, eu botei um modelo aqui, mestria. Uma pessoa que quer aprender uma coisa encontra alguém que sabe aquela coisa, então é a pessoa, o mestre e o conhecimento. Esse triângulo é perfeito, ele é maravilhoso. Entra um dinheiro porque o mestre tem que receber a provisão dele, tudo bem. Se coloca isso dentro da escola, você estragou tudo. Por quê? Porque burocratizou, transformou a coisa em sistema, tem que ter nota, tem que saber quem passa de ano, estragou a brincadeira toda. Tudo que eu estou falando não tinha nada a ver com quem passa de ano até agora, inclusive no ensino fundamental e ensino médio, para mim, joga a nota fora. Não é disso que se trata, é de produzir projetos coletivos em grupo, cada um tentando fazer uma coisa que goste muito, né? Universidade, para mim, é fácil. Em vez de você dar nota no final do semestre, o garoto saber se ele vai passar de ano ou não passar em cálculo 1, não. Você dá uma prova no início de cálculo 2. Simples assim. Por que muda? A eficiência é exatamente a mesma, você vai ter exatamente o mesmo resultado se você quiser, né? Se você tem 80 vagas para cálculo 2, os 80 melhores de cálculo 1 vão fazer uma prova e possivelmente os 80 melhores vão passar. Simples assim. Qual é a diferença? É que você não fica com ódio do professor. Isso muda tudo na lógica do aprendizado na universidade. Todos os embates que eu tive com discussão com aluno e aluna foi por causa de nota, nunca foi outra coisa. Todo professor sabe disso e pode passar limpo porque ele vai ver. No mínimo 95% das questões dos professores e professoras são por causa da nota que o aluno não está satisfeito. E assim, no sistema que eu estou falando, você avaliando o aluno para ele entrar na disciplina seguinte, no início do semestre seguinte, você elimina o professor agora do cálculo 1, é um ajudante. O aluno corre atrás dele e implora para ele dar uma nota, para ele saber se ele está indo bem na hora da entrada em cálculo 2. O professor não é um inimigo que vai aliar o aluno. Isso é tão simples, pessoal, que eu fico até com vergonha de dizer. Mas é um ovo de Colombo, pelo amor de Deus. Agora, eu fiz o doutorado na educação e já comentei isso para vocês. Nunca vi em nenhum lugar algum professor da educação discutir por que a gente avalia do jeito que avalia. Então, uma coisa tão óbvia como essa que eu estou falando para vocês, é avaliar o aluno para ingressar na classe seguinte e não para ver se ele passa na primeira. Ele vai ficar na primeira se ele não entrar na segunda e vai procurar o professor e dizer: eu quero estudar mais agora, porque eu quero entrar na segunda. Simples assim. Para mim, isso assim já está resolvido, é até bobagem falar. Passar a limpo agora, começar a tentar falar de hoje, porque eu quero falar agora da democracia vista na ótica da sociedade, não na ótica do indivíduo, como o Piaget criou esse trabalho todo inédito e tudo que eu estou falando é decorrência dele, inclusive Habermas é um piagetiano. Apesar de ser de esquerda, socialista, todo mundo sabe disso, não tem a menor dúvida, enfim. Hoje eu vou falar de alguém que pode ser considerado neoliberal da pior qualidade, se vocês quiserem classificar. Para mim é um gênio do século XXI aqui na questão do direito,
Filosofia do Direito, né? É o John Rawls. Então, já contei a historinha, eu fui cair lá fui cair na teoria dele indicado pelo professor Leandro Konder, que foi o meu co-orientador de doutorado na educação, que é uma pessoa bastante de esquerda, ninguém tem a menor dúvida, né, de que Leandro Konder era um dos das grandes cabeças da esquerda aqui no país. E eu tenho grande admiração por ele. Por quê? Porque ele me endereçou uma pessoa que não é de esquerda. É um americano, um norte-americano que discute o que é uma democracia moderna. Como é que eu fui cair lá? Miraculosamente, entre as minhas leituras, eu comentei com vocês que o meu início do doutorado foi uma pesquisa no Departamento de Educação no qual eu ingressei, e sobre a respeito dos valores e problemas do jovem, e eu tinha então duas empirias para trabalhar, ao mesmo tempo que eu estava procurando os teóricos que iam dialogar com a questão da democracia, etc. e tal. E nesse questionário que a gente passou para os alunos, vários dos problemas se centravam na questão de uma baixa autoestima do aluno, porque ele não se sentia capaz de se formando, ingressar no mercado, ele não se via competente para isso. E vários dos problemas ligados à questão social apontavam para uma falta de cidadania, né? Um demérito na cidadania do indivíduo, porque ele deveria ter direitos que não são, na verdade, delegados a ele. Por exemplo, como o direito à educação, né? A gente diz que toda criança tem direito à educação, mas e daí? Significa o quê? Que ela pode entrar numa escola e eu não vou proibir? Isso não tem graça nenhuma. Significa que o governo deveria dar condições da criança ter aquela educação. Isso sim, de qualidade gratuita, né? Então, por isso é que eu digo que as crianças são os grandes espezinhados dessa história toda, porque a gente não atribui os mínimos direitos que elas têm, os mínimos, né? Tanto que criança morre de fome após o nascimento, são coisas assim que... Então, a nossa sociedade não é absolutamente democrática. E o John Rawls, a nossa como a americana também, então eu vou comentar isso também. Então, e o John Rawls é então uma pessoa que colocou uma questão muito interessante, ele é um jurista, filósofo, então ele começa a pensar do zero o que é uma democracia. E ele fez uma coisa assim que eu digo que é um pensamento como Einstein faria, né? O Einstein gostava de criar essas experiências imaginárias dentro do elevador, com gravidade ou sem gravidade. O John Rawls fez uma coisa muito interessante. Ele pensou assim, o que é? Se eu quero que a democracia seja um sistema perfeito, uma forma de governo perfeita, o que deveria constar, né, como os direitos do indivíduo, por exemplo? Então ele fez uma coisa assim, um raciocínio muito bacana. Ele pensou, suponha que eu não saiba em que classe social que eu vou nascer. O que que poderia ser o máximo de justo possível para que, independente da classe que eu caísse, eu tivesse respeitado aqueles direitos que eu devo ter, né? Então ele levantou as coisas que ele julga que são essenciais numa democracia. Vou ler aqui então alguma coisa para vocês. Só lembrando também e a outra coisa que eu tive, então eu tive esse questionário que foi respondido por, acho que 1.200 alunos mandaram resposta, uma coisa assim, e sobre valores e problema do jovem. Ao mesmo tempo eu tive entrevistas, que foi um outro lado da empiria com quem eu trabalhei, bem mais qualitativa, entrevista de 15, 20 minutos com alunos formandos em design. 10 alunos eu peguei, conversei com eles, expliquei o que era a diferença entre mundo da vida e sistema e o que eles viam como possibilidade de ingresso no mercado de trabalho, que formato atraía mais para eles, uma empresa grande ou uma empresa pequena, se é autônomo ou ser dono de um escritório maior, enfim, tá bom? Então vai ter essas duas conversas aqui dentro. Então eu vou ler um pouquinho para vocês sobre democracia na ótica da sociedade para John Rawls, esse jurista americano. Quanto às entrevistas da pesquisa que se observa em relação a essa dimensão do... Nesta outra sessão acompanharemos Rawls em sua conceituação dos bens primários de uma democracia moderna, que dará destaque ao estatuto do direito ao respeito de si mesmo, ou autoestima. Vamos chegar na autoestima. Quanto às entrevistas da pesquisa, o que se observa em relação a essa dimensão da autoestima do jovem é que, diferente dessas respostas acima, onde a baixa autoestima aparece especialmente ligada a uma lógica de eficiência profissional, há agora um sentimento geral positivo do jovem quanto a seu potencial de trabalho, esse grupo dos 10 que eu entrevistei. Como foi analisado, esse sentimento de positividade, esse sentimento do entrevistado está inserido numa estrutura, incluindo família, amigos e professores, que se caracteriza
menos por uma cobrança de eficiência e mais pelo entendimento dessas pessoas a respeito do interesse do jovem de trabalhar com o que gosta de fazer. Gosta de fazer foi uma qualidade, um termo teórico da minha pesquisa. Gostar de fazer é essencial nessa história, por isso é que eu falo da metodologia do desejo, que o ensino médio, o ensino fundamental tem que trabalhar com isso e o máximo possível, a vida inteira a gente deveria trabalhar com o desejo, com o prazer de produzir aquilo que a gente quer, né? Então a gente está vendo aqui o seguinte, por exemplo, quando eu entrevistei 2 alunos ali com respostas bem diferentes, na entrevista dos 10. Um dizia assim, eu estou fazendo um projeto de conclusão agora que não é o que eu queria, mas acabou que meu orientador me botou nesse lugar. Quando eu conversei sobre a infância dele, ele veio fazer design, apesar dele querer arquitetura, porque os pais disseram, não faz arquitetura, faz design, porque design tem mais mercado. Então ele já foi contrariado. Na hora que ele veio para a faculdade, no projeto final, isso se reflete, ele outra vez está sendo contrariado. E conversei com uma outra aluna, que é completamente diferente, ela veio fazer o design exatamente porque ela queria fazer, e ela estava fazendo um projeto de conclusão exatamente do jeito que ela queria fazer. Ou seja, mostrando que de um lado a família entrou com uma questão de eficiência, vai para design que é mais eficiente do que a arquitetura, pelo menos eles pensavam, e ela não. Essa aluna foi pelo entendimento. Quando ela disse eu quero fazer design, todo mundo diz vai fundo. Apesar de não ser uma profissão que dê grana, pode ficar tranquilo. Bom, vamos continuar. Então, vou ler agora o que o Rawls falou sobre os bens primários, né? Então ele diz assim, os bens primários são definidos quando se indaga qual o gênero de condições sociais e de meios providos de um poder de troca que permitiriam aos seres humanos concretizar e exercer suas faculdades morais, bem como buscar seus fins últimos, que se supõe não excederem certos limites. Então ele vai listar agora o que ele acha que são esses bens primários. Rawls enumera esses bens primários e explica por que eles devem ser preferidos como ponto de partida para os outros bens do indivíduo, sejam eles quais forem. Segundo ele, os bens primários são 1. As liberdades básicas, liberdade de pensamento, de consciência, etc. 2. A liberdade de movimento e a livre escolha da sua ocupação em contexto de oportunidades diversas. 3. Os poderes e as prerrogativas das funções e dos pontos de responsabilidade em empregos públicos. Todo mundo tem direito a se candidatar a um emprego público. 4. A renda e a riqueza é um bem primário também. 5. As bases sociais do respeito por si mesmo ou autoestima. Foi nessa hora que esse autor brilhou uma luz e eu fui correndo atrás para ver o que ele falava sobre a autoestima, não vista pelo lado mais psicológico agora, mas pelo lado social, né? Social, como um direito de cidadania. Todos os cidadãos deveriam ter uma alta autoestima. Esse é um ponto assim, e isso inclusive foi uma surpresa para mim, porque nas leituras de filosofia que eu fiz a minha vida acadêmica, como faço hoje, me deu a impressão que os filósofos sempre questionaram e buscavam como um foco da atenção deles, em termos de o que é o bem viver, a busca da felicidade. Eu não me lembro de ter lido algum grego falando sobre autoestima. Eu acredito até que talvez seja um termo muito mais contemporâneo, eu não sei de que época que é. Mas, enfim, o Rawls não caiu nessa arapuca de procurar ver o que pode fazer o ser humano, o cidadão feliz. Isso é muito variado, isso é muito vago, cada um tem uma ideia. Mas saber promover a autoestima de cada um, isso todo mundo sabe fazer e o governo sabe o que ele tem que fazer para ele fazer isso acontecer, né? Então, por exemplo, quando a gente pede que o policial seja respeitoso, está dentro dessa lógica, porque ele é um funcionário do cidadão e ele deveria saber tratar o cidadão com todo respeito para não magoar a autoestima do cidadão. Estou longe de estar vendo isso em volta, vocês sabem disso, né? Nós estamos numa situação bem mais complicada do que isso que eu estou dizendo. Vamos voltar aqui também, então, para ler um pouquinho mais sobre o Rawls. Como se vê, o autor atribui importância considerável ao bem primário da autoestima, é o bem culminante, já que é aquele que permite ao indivíduo ser capaz de concretizar os seus interesses de ordem mais elevada, ou seja, realizar todos os seus melhores sonhos, que se supõe não excederem certos limites para si e os seus. Eu botei aqui uma provocação, né, que não estava no último quadro. Eu já comentei para vocês que isso é um quadro filosófico, ele é topológico, ele não é perfeito, ele não é exato, não é nada.
Eu falo em posição social, é como se fosse cidadania, mas eu não estou querendo ainda entrar nessa definição. Autoestima é o que a gente entende. E eu separei em 4 grupos, assim, muito rudimentar, de pessoas, de brasileiros e brasileiras, né? Eu gostaria que todo mundo estivesse caindo aqui. Essa é a lógica de todas essas palestras que eu estou fazendo. Eu queria que os não cidadãos virassem cidadãos, principalmente os aviltados, ofendidos, aqueles que não são nem respeitados com os direitos de lei que têm. E eu também gostaria, claro, se possível, que privilegiados viessem para esse grupo democrático, né? Privilegiados, já falei para vocês, eu não estou criticando quem tem dinheiro, não é isso que eu estou fazendo. Aqui dentro, falando muito burramente, muito simplesmente, tem gente do bem e tem gente do mal, ok? Está tudo misturado aqui dentro. Porém, até a última vez o desenho não tinha essa parte aqui da direita, mas eu decidi botar essa coisa provocativa aqui. Eu não tenho esperança de que eu consiga trazer um privilegiado, que tem foro privilegiado, a ser um democrata. Isso para mim eu acho que seria eu ser um idealista mais maluco do que eu já sou. Então esse grupo para mim está fora. Os políticos de foro privilegiado, etc. e tal, não precisa nem me ouvir falar, não vão entender nada, e eles estão longe de compreender o que é uma democracia. Longe. Como diz o Moro, Sérgio Moro, quando comentou a respeito disso, o Brasil está 200 anos atrasado em relação a essa questão do foro privilegiado. Então eu só botei aqui a MAFP, é a Associação dos Moradores e Amigos do Fórum Privilegiado, porque eles não estão sozinhos, eles têm sempre um grupinho que também é meio privilegiado, enfim. Esse pessoal, eu botei aqui essa barra, está fora da minha brincadeira. O que eu estou querendo aqui, em todas essas conversas, filosoficamente, o que eu quero? Eu quero produzir um Brasil aquariano, um Brasil democrata, e estou tentando trazer elementos teóricos para conversar isso com vocês. Aquariano é um termo meio poético? É, mas ele tem a ver com a era de Aquários, eu acho que tem muito a ver com isso. A gente gostaria, talvez seja esse, o meu sonho pelo menos seria, que o Brasil fosse o país da era aquariana, que a gente mostrasse para o mundo uma outra lógica de relacionamento completamente diferente, pautada muito mais no mundo da vida do que no sistema. Pessoal, o sistema é necessário, a gente não vive sem o sistema, mas ele não tem que ser dono de tudo, como ele está sendo. Então, segundo Habermas, que eu chamo de teorema fundamental da teoria habermasiana para mim, o mundo da vida está sendo invadido pelo sistema. Eu dei alguns exemplos aqui para vocês entenderem isso. E a escola foi completamente tomada pelo sistema. Se ela fosse mundo da vida, entendimento, ela perguntaria ao aluno, para a criança, o que ela quer fazer, né? E trabalharia com esse potencial, com essa competência que ela queira, seja naturista, seja espacial, o que for, ok? Então, eu estou tentando, é isso daqui. Eu sei que é um sonho, é um idealismo, eu sei que não importa, mas é o que eu posso fazer. E para mim, o foco é esse, é eu tentar que pessoas comuns como eu, que não têm um capital para abrir uma creche ou uma escola, pelo menos se comportem como um ser humano elegante, como cidadão, na rua, né? Respeitando o outro, entendendo o problema do outro. Nós estamos na pandemia, pessoal. Tudo que eu estou falando aqui tem muito, muito, muito a ver com isso. Beber chopp no copinho, na boquinha do outro de noite ali, não é exatamente o que a sociedade brasileira está precisando nesse momento. Sinto muito se você está com saudade disso. Mas não se trata só de você, não se trata só de você, não se trata só de quem tem 20 anos e está fortíssimo ali na beira do bar. Não é isso, porque vai chegar em casa e vai passar para outras pessoas, inclusive os idosos da família, enfim. Então eu estou tentando, toda a nossa conversa tem a ver com isso. E eu estou fazendo essas palestras todas porque a gente está em pandemia, está todo mundo dentro de casa. E isso faz a gente ficar alterado. E eu então falei, eu tenho que comentar as coisas que eu aprendi em relação à democracia na universidade, no meu doutorado, para ver se eu consigo, ajudar quem é povo que nem eu, a ser um pouco mais ser humano elegante, trabalhar mais na lógica da cooperação do que da coação. Eu dei exemplo com dinheiro, eu dei exemplo no comércio, enfim, várias coisas. Nem pensar, quer dizer, está na cara que isso envolve o respeito a todas as diferenças, não tem a menor dúvida, essa é básica, é óbvia, né? Todas as diferenças um democrata tem que respeitar, isso é a lógica da cooperação, é isso, é entender o outro, né? Enfim, então, é isso que eu estou querendo dizer. Esse quadro daqui, então, explica um pouco isso. A gente gostaria de formar esse grupo, engordar esse grupo daqui.
mais ou menos esse crescimento daqui que eu digo é que a autoestima parece que ela cresce em geral, porque quando a pessoa tem uma posição social maior. A minha tese, inclusive, mostra isso. A autoestima está ligada ao grau de cidadania. Se a minha cidadania, se a resposta da sociedade sobre mim é desvalorizada, me desvaloriza, a minha autoestima é baixa. Se eu na sociedade estou num ponto que eu sou bem tratado, então a minha autoestima tende a ser mais favorável, maior, certo? Então, a autoestima positiva é bom para todo mundo, bom para todo mundo. Por isso é que a gente tentar viver numa sociedade mais cooperativa é muito melhor para todo mundo, né? Essa é a ideia que eu estou falando. Então, é isso que eu estou tentando aqui com a gente. E no meio disso eu preciso de gente, se eu quiser mudar esse mundo, se a gente quiser mudar esse Brasilzão, precisa de gente que seja progressista. Eu espero que você esteja me ouvindo, seja progressista, não tenha preconceitos, não ache, tenha problemas com raça ou com gênero, coisa assim, porque isso não combina com ser democrata, né? Então a pessoa tem que ser progressista e ter capital e uma certa utopia, ou a gente vai mostrar no final que isso na verdade reverte para ela própria. Esse é o segredo, a fórmula que pode fazer com que todo esse meu sonho aqui, essa utopia, funcione, né? Lá no final, na última palestra, eu vou tentar mostrar por que eu acho que isso dá a volta e o capitalista pode se sentir beneficiado, apesar dele estar disponibilizando para outros uma parte do capital dele. Vou ler alguns outros autores, porque quando o Rawls fala dessa questão dos bens primários, a gente lembra imediatamente do direito à educação, que isso é uma coisa assim que está nos direitos humanos, né? Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Assim, então um dos autores aqui, essa é Sklar, Judith Sklar, vou pela ordem aqui. Judith Sklar é uma americana que tem um livro chamado A Cidadania Americana. Não sei se ela é americana, acho que talvez ela seja francesa. Ela citou a INT americana, talvez ela seja francesa, mas enfim. E ela mostra por que os Estados Unidos, por exemplo, não são democracia coisa nenhuma, né? Parece que as 3 maiores democracias pelo mundo, consideradas democracias, as 3 maiores do mundo em termos de população, são Estados Unidos, Índia e Brasil. E Estados Unidos, pelo menos para Judith Sklar, não é democracia coisa nenhuma, porque ao mesmo tempo em que a igualdade dos direitos políticos era defendida, a escravidão graçava. Ao mesmo tempo, simultaneamente, muitos daqueles que defendiam os direitos políticos de todo mundo, do cidadão americano, ignoravam completamente a escravidão. Isso vem até hoje, a gente sabe, não precisa lembrar de casos de policial na rua, essa coisa toda que os Estados Unidos está enfrentando hoje. Nossa condição não é nada melhor, talvez seja pior até, né? Em termos de corrupção governamental, nós batemos qualquer recorde, pelo menos das notícias que a gente vê aqui. Então, essa questão dos direitos, existem 2 tipos de direito. Os direitos civis e políticos são os tradicionais, mas na verdade hoje a gente considera que as pessoas devem ter direitos sociais e econômicos também, e é aí que entra o direito a uma educação. Então, vários desses autores aqui defendem o direito à educação, alguns defendem o direito ao trabalho. O país, se ele vai promover a autoestima do cidadão, se isso é um bem primário, então o governo não pode admitir desemprego. Olha o que eu estou falando, pessoal, no país que está com, sei lá, 13, 15 milhões de desempregados hoje, o governo deveria ser pelo menos a fonte de último recurso para isso. Tudo deveria ser feito para empregar as pessoas, porque isso é o que mais colabora para promover a autoestima do indivíduo. É ele trabalhar numa coisa que ele recebe uma remuneração justa. Não foi presente, não foi renda familiar, não foi coisa nenhuma dessa, não foi renda família, não é nada disso. Ele trabalhou e ele ganhou dinheiro. Nada propulsiona mais a autoestima do ser humano do que isso. Então, o governo que se julga democrático tem que dar emprego para todas as pessoas. Isso não pode ser evitado, tá? Aqui existem outros autores, aqui eu gosto de comentar também. Por exemplo, esse Michael Hochschild diz uma coisa também interessante. Ele diz que considera que o papel do governo é manter a paz nas atividades dos cidadãos para que eles possam buscar a sua felicidade. Manter a paz, né?
Robert Lane vai um pouco mais longe do que o Rawls, e ele diz o seguinte: é procedente, quanto ao próprio Robert Lane, julga inegável que algo a ver com a autoestima do cidadão o governo tem, mas acha que a contribuição da teoria da justiça como equidade de John Rawls podia ser modificada por meio de um redimensionamento do peso da autoestima. É procedente a crítica a Rawls quando este centraliza na liberdade política a relevância que atribui à autoestima, enquanto bem primário de uma sociedade democrática moderna. A questão para Lane está muito mais ligada à desigualdade econômicas e, assim, em consequência, à dimensão do direito ao trabalho. Então, Robert Lane defende o direito ao trabalho. Na verdade, para esse autor, a própria política ocupa um lugar secundário na vida prática do cidadão, sendo fraco o seu poder de aumentar a autoestima do indivíduo. Outras dimensões existenciais têm maior poder de agir positivamente aí. O lazer, a vida familiar, o padrão de vida, o trabalho, o casamento, etc., o que também aparece nas respostas dos pesquisados pela minha pesquisa de doutorado. Ok? Aqui está fácil, está aqui porque é a definição de democracia que a gente está usando nesse texto. Então, só para dar esse fecho, né, eu vou colocar uma definição clássica do que é democracia. O que a gente está buscando hoje é ir bastante mais além disso, fundamentados em John Rawls e esses pós-rawlsianos que eu chamo aqui, que são os seguidores que levaram adiante o trabalho dele. Então, para fechar, para finalizar, eu vou ler a definição de democracia para Akistapaz, ok? É o Dicionário de la Politique. Diz assim: democracia é o estado de um país onde o poder é exercido pelo povo soberano ou emanado dele, onde o princípio da separação dos poderes é respeitado, onde os direitos das minorias são protegidos pela lei. Estamos nos afastando um pouco do nosso país, né? Onde a oposição ao governo pode legalmente fazer ouvir suas críticas, onde as eleições são livres e procedem de uma escolha efetiva entre 2 ou mais partidos, onde, enfim, a liberdade de imprensa e o direito de greve são respeitados. Ok? Deixa eu ver se ficou alguma coisa aqui ainda. Uma última coisinha aqui que é um pouco provocação também, né? A autoestima é esse eixo que está subindo aqui. Eu considero que a empatia promove a autoestima, então ele é esse ganho que faz a pessoa sair da faixa esperada dela para virar um aquariano quando ela dedica uma contribuição para alguém. Eu me coloquei aqui na primeira palestra porque eu contribuo para Médicos Sem Fronteira, como talvez várias das pessoas que me ouvem, né? Aqui tem uma armadilha, eu joguei aqui para baixo a linha dos aquarianos, bem querendo dizer aquilo que eu comentei com vocês. Eu não tenho muita esperança que privilegiados sejam aquarianos. Porém, claro, eu quero que alguns façam esse movimento, afinal de contas, vários progressistas são, né, vários socialistas são progressistas, e eu garanto que muita gente que está me ouvindo como eu fui, socialista. Então, é coerente com isso a ideia de progressista. E eu aqui faço essa brincadeira, não é uma brincadeira, é uma provocação, e digo, olha, se a pessoa está se julgando muito boa vida, muito boazinha, porque ela tem dinheiro, a consciência de si um dia joga ela no chão. Então, eu considero aqui que o conceito de consciência de si é mais forte, ele vai mais longe do que a ideia de autoestima, e vou, na última palestra, mexer com isso. Okay? Na próxima vez eu vou falar da representação de si no mundo, que é a teoria da psicologia topológica de Kurt Lewin. Fica comigo da outra vez também. Um abraço.